realmente aqui é um espaço que precisa, né, que necessita muito da minha presença nesta casa. Talvez isso tenha que acontecer até de maneira mais frequente. Quero que saibam que eu gosto de vir para cá. Eu sei que tem muitas dúvidas, né, tem questionamentos e que, às vezes, a gente vindo aqui com mais frequência, a gente vai sanando essas dúvidas. E, às vezes, né, as falácias, a narrativa criada é até, né, assim, causa medo, causa terror, até mais do que o que significa realmente um processo demarcatório de terras indígenas. Tanto tem muitos ocupantes hoje, coronel, né, que receberam título do Estado, e a esses nós chamamos ocupantes de boa-fé, como tem também aqueles que invadiram as terras indígenas pela grilagem, né? Tem grilagem de terra no Brasil e isso não é novidade para ninguém, né? Bom, em se tratando de pequenos produtores, estes serão encaminhados para assentamentos da reforma agrária. Ou seja, ninguém fica desamparado. Como se tenta pregar com narrativas falsas que são construídas com o objetivo de colocar a população contra os povos indígenas. Então, hoje, nós temos todo o cuidado de olhar a situação, a caracterização dessas áreas, né? E aí a gente vai olhando cada uma das realidades e uma das preocupações nossas é sanar todos os conflitos e não deixar ninguém ali, né, desamparado. Bom, de maneira breve, eu expliquei aqui como se dá esse processo legal necessário para a demarcação de um território indígena. E ainda, né, gente, reforço aqui que há territórios que levam 30 anos, 40 anos para ter um processo concluído, né? E essa demora dessa regularização dos territórios acaba, assim, gerando, deputado, sabe, muitos conflitos, insegurança jurídica para ambas as partes, né? E isso realmente a gente precisa discutir e achar uma forma de resolver. Então, eu faço questão de explicar sempre isso, né? Contudo, eu gostaria de enfatizar, me dirigindo aqui à deputada Coronel Fernanda, que não está aqui já no seu assento, né? Muito bem, deputada. Que quando for solicitar, então, coronel, né, a convocação de alguma autoridade aqui, é importante direcionar o convite a quem, de fato, possui a competência para apresentar as informações, tá? De acordo com as suas atribuições. Conforme eu expliquei aqui, gente, vocês puderam perceber que a publicação desse relatório até agora não tem nenhuma competência ao Ministério dos Povos Indígenas, né? Como vocês perceberam, né, não cabe a esse ministério responder formalmente por nenhuma das etapas do processo demarcatório. Gostaria muito que fosse, deputada Silvia, o Ministério dos Povos Indígenas a ter uma parte também, né, para a gente avançar com os processos demarcatórios no Brasil. Gostaria, né? E estamos trabalhando seriamente. E eu digo seriamente porque, né, a gente precisa realmente tratar dessa questão de uma forma responsável, que não traga prejuízos e nem conflitos, né? Nem para os produtores, nem para os indígenas, nem para os pequenos produtores, né? Nós temos hoje toda essa preocupação e cuidado, né, com esse processo. Nós estamos vivendo a maior crise ambiental já vista. Tivemos os 2 últimos meses mais quentes da nossa história. Você sabia, deputado? Que nós estamos vivendo os 2 últimos meses mais quentes da história, né? Com o risco agora, né, de se aumentar ainda mais, né, essa temperatura. A pandemia foi reversível graças às vacinas, mas já para as mudanças climáticas, o princípio ativo, né, mais eficiente será a consciência dos seres humanos. Com o cuidado, né, da proteção do meio ambiente, o cuidado com a proteção da biodiversidade, né, e toda uma produção sustentável. A começar por aqueles e aquelas que têm o poder de tomar decisões, formular as leis e criar políticas públicas. A vacina para esse cenário catastrófico que observamos é a retomada
da conexão com a Mãe Terra. Pena que para algumas pessoas que flertam com o negacionismo e ignoram a boa política, tudo que acabei de falar seja entendido como uma questão ideológica. Para salvar a humanidade, nós precisamos, primeiramente, salvar a Mãe Terra. E, contudo, a salvação da Mãe Terra depende da compreensão coletiva, de estarmos, de fato, vivenciando uma emergência climática. Os estudos comprovam que há povos, que onde há povos indígenas, existe meio ambiente preservado. Os povos indígenas, nós somos os verdadeiros guardiões da biodiversidade desse país. E devemos ser reconhecidos e respeitados por esse importante serviço que prestamos à humanidade. Todas precisam se conscientizar que as demarcações não afetam somente a preservação das culturas indígenas, mas garantem a estabilidade de ecossistemas em todo o planeta. Nesse momento, também tem 15 dias que na nossa comissão sou a primeira mulher indígena a presidir a Comissão da Amazônia, Povos Originário e Tradicional, e acolhemos também a pedido do requerimento da deputada Silva Ayampi, uma discussão, a audiência que falava de agroindígena. E as pessoas, inclusive a Coronel Fernanda, que está aqui, falou que muitas mulheres gostariam de ter agroindígena no território. No entanto, nós estamos com 5.000 mulheres nessa marcha dizendo que não quer agroindígena no território, que nós queremos outra maneira de pensar a bioeconomia. Tivemos presente também no território também, nesse momento da carta também que foi enviada do relatório de identificação no território Kayapó, Niote, Janore, e nós percebemos de maneira emocionante um território que tem 30 anos esperando a resposta. Aquelas pessoas que não é capaz de sensibilizar com pessoas idosas, que têm um sonho de ter seu território regularizado, nós pensamos que existe nesse momento também algum problema nessa questão de humanidade. Foi falado aqui sobre a necessidade de esclarecimento. Nós também queríamos que esclarecesse também, por exemplo, a violência e diligência também intimidatória aos nossos territórios. A ministra falou aqui que estava sentindo como se estivesse na CPI. E eu estava pensando aqui que era como se nós estivéssemos no vestibular. E aqui também, quando falamos de segurança jurídica, nós queremos segurança jurídica, e conversava ainda com um companheiro aqui parlamentar do lado, não é possível, a guerra no campo não interessa a ninguém. Nós queremos um direito que também não fira nosso direito. E quando se atribui também à ministra Sônia Guajajara e à presidência Joênio Apixana, falando da questão da demarcação dos territórios indígenas, mas quem não se lembra que nessa casa votou também a medida provisória 1154, que retirou a atribuição da demarcação dos territórios indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. Muitas vezes, e eu acompanho a deputada Coronel Fernanda, e muitas vezes tenho dialogado com ela tem dito várias vezes, quando tem indígena nessa comissão aqui presente, falando se nós, parentes indígenas, não queremos a mesma oportunidade para outros parentes que estão no território, como estar na universidade, como ser advogado, como vestir paletó. Nós queremos a mesma iniciativa e queremos pensar a bioeconomia já para finalizar. E ela falou que já esteve num território indígena e que ficou assustada com a questão da fome. E é realidade que a única alimentação de muitas crianças é a alimentação escolar. Mas, ao mesmo tempo, não se pode ser com bolacha, assim como a senhora falou que levou várias bolachas para o território indígena. Por que não matou uma vaca bem gorda para dar também para o nosso parente? Já para concluir Ele ia levar mesmo, na bolsa a vaca. Já para concluir, e aí vai dizer que, na verdade, mas vocês gostam de carne de boi? Como que nós vamos ter outra carne de caça, se o nosso território foi devastado? Queria pedir a essa comissão que nós engajássemos no inimigo comum, que é também, principalmente, pensado a questão das mudanças climáticas.